Shalom a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Projeto Neemias aqui no nosso canal do YouTube. Esse projeto tem como objetivo estudar e compreender a palavra de Deus. Estamos dando continuidade à leitura e análise do Evangelho segundo Mateus, do capítulo 21. Hoje nós leremos do versículo 12 ao versículo 17. É uma passagem também muito conhecida e extremamente importante. Em algumas versões você vai encontrar como título a purificação do templo. Mas na versão que eu estou usando, que é a versão King James, está escrito: o templo é casa de oração. Vamos ver o que esse texto nos ensina. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas, e repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estás fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados, e ele os curou. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus e as crianças exclamando no templo: Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele: não ouves o que essas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhes respondeu: sim. E vós nunca lestes dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. Bem, quando Jesus entra no templo, que deveria ser um lugar santo, que deveria ser um lugar onde se faziam orações, onde se tinha uma intimidade com o Senhor, onde as pessoas pudessem oferecerem os seus sacrifícios ao Senhor, havia ali uma comercialização. Jesus ele toma uma atitude extrema quando ele vê cambistas, quando ele vê pessoas comprando e vendendo dentro do templo. Um lugar que deveria ser respeitado. Então Jesus, naquele momento, de forma repreensiva, começa a expulsar aquelas pessoas que estavam deturpando ou tentando distorcer, deturpar e ofender ao Senhor através daquela prática de comercialização, de compra e de venda. O que Jesus estava fazendo era trazendo uma correção, mostrando que o templo não era lugar para tal prática, mas que o templo deveria ser uma casa de oração, uma casa que levasse as pessoas a temerem a Deus, um espaço onde as pessoas pudessem ter reverência, ter respeito, ter mais temor, aprender das escrituras, da lei. Mas quando Jesus entra ali, a situação é bem diferente. E quando Jesus repreende e expulsa aqueles cambistas, aquelas pessoas que faziam tal prática, Jesus está trazendo uma correção. Porque o que aquelas pessoas estavam fazendo na casa de Deus, no templo do Senhor, nada mais era do que uma ofensa a Deus. Elas estavam permitindo que seus corações fossem corrompidos pela ganância, pelo desejo de ter dinheiro, se aproveitando da fé alheia. Bem, as ofertas, as taxas e compras de animais para sacrifícios, que eram uma prática daquela época, no templo só podiam ser pagas com moedas hebraicas. Porque as demais moedas, elas eram cunhadas com divindades pagãs ou mesmo com a imagem do imperador que, aos olhos dos romanos, aos olhos dos gentios, o viam como um deus.
Então, tudo aquilo que iria ser comprado para ofertar ao Senhor não deveria se utilizar uma moeda que não fosse a moeda hebraica. A oferta ao Senhor teria que ser uma oferta limpa, santa, sem nenhum resquício de idolatria. E para todo esse serviço de troca de moeda, para a compra e venda de animais e produtos que deveriam ser comprados para que esses sacrifícios fossem feitos, havia um lugar reservado para isso que não era dentro do templo como estava sendo feito naquele momento. Esse lugar era o grande átrio exterior dos gentios. Era um espaço reservado somente para que as pessoas pudessem, muitas delas virem de longe e ali comprarem tudo que fosse necessário para prestarem o seu sacrifício ao Senhor. Mas, todavia, os cambistas estavam explorando as pessoas que vinham de longe, os romeiros, para fazerem os seus sacrifícios ao Senhor, e eles exploravam baseando-se na aquisição do dinheiro, pensando no dinheiro. Aqueles cambistas não estavam ali para prestarem um auxílio, uma ajuda àqueles que vinham de longe, para sacrificarem a Deus, para adorarem a Deus. Eles queriam ganhar dinheiro. A intenção não era a espiritualidade das pessoas, mas era ter a moeda, o recurso. Então, esses romeiros, eles vinham de longe com dinheiro gentil para ofertar e sacrificar no templo, e quando eles chegavam lá, eles sofriam esse tipo de exploração. A venda dos animais para sacrifício se transformou num comércio lucrativo. E, infelizmente, vários sacerdotes daquela época lideravam essa corrupção institucionalizada pelo templo. Institucionalizada no templo, melhor dizendo. Os líderes religiosos, eles aprovavam esse tipo de prática. Não havia uma repreensão, porque o fim, o objetivo, o propósito não era engrandecer o nome do Senhor, não era obedecer à lei, mas era lucrar dinheiro com isso. Então Jesus vem com uma atitude de expulsar todo mundo dali, de remover aquela comercialização, e naquele momento pessoas trazem até Jesus, alguns enfermos, Jesus os cura ali, mostrando que a casa do Senhor é um lugar de intimidade, é um lugar de adoração, é um lugar de cura e não de comercialização, de se ganhar dinheiro. E esse texto é um texto que nos faz pensar muito nos dias de hoje, como há muitos líderes que infelizmente também estão comercializando dentro das igrejas. Estão usando a fé das pessoas para lucrarem dinheiro em nome do Senhor. Então, é uma repreensão que Jesus faz a esse tipo daqueles que enganam, daqueles que mentem, daqueles que não observam a palavra, porque isso é uma total falta de temor a Deus. Pessoas estão usando o seu título, assim como os sacerdotes da época, estão usando os seus cargos, estão usando as suas igrejas, estão se aproveitando da falta de conhecimento daquele que vai à igreja de uma forma necessitada, achar uma solução para o seu problema, e através disso tudo, desse cenário, muitos líderes religiosos estão visando não o bem daquela ovelha, daquela pessoa necessitada que está ali muitas vezes precisando de uma cura, de uma palavra, mas está sendo visado, o objetivo maior é o lucro, é o dinheiro, é a quantidade de oferta, é a quantidade de dízimos. Não estamos falando que essa prática está incorreta, não é isso. Nós estamos falando de se fazer coisas erradas no lugar errado.
Na casa de Deus não há espaço para esse tipo de prática. A atitude de Jesus de repreender, de expulsar aqueles cambistas e impedir essa comercialização é uma demonstração da sua intolerância ao pecado. Porque a palavra de Deus é viva, é santa, é eficaz para transformar pessoas e não para ser comercializada, para satisfazer os desejos da carne e de um coração corrompido, dominado pela ganância. Que Deus te abençoe e um grande abraço.